Olá, pessoal. Hoje a gente vai ver uma aula sobre introdução à filosofia, como que a filosofia ocidental surgiu. Esse processo que é muito importante para vocês, nos vestibulares de vocês, é fundamental que a gente compreenda cada etapa desse processo, né? Porque é um processo que foi um processo bastante complexo, envolve aí, né, um período histórico da Grécia Antiga que a gente vai trabalhar na nossa aula de hoje, e é muito interessante porque a gente começa a entender os componentes necessários para que a filosofia tenha se desenvolvido, né, no meio de um período chamado período mitológico, um período onde a fé, a religião, a crença, né, embasava a visão de mundo desses gregos no século VI a.C. Então, na verdade, né, quando a gente fala em filosofia, philos, né, que significa uma forma aí, né, de fraternidade, né, a ideia, por exemplo, de uma forma de amor, né, de saber, né, essa relação. Se a gente colocar Sofia, que é conhecimento, a gente entende mais ou menos o que a filosofia traz para a gente no seu próprio nome, né? A filosofia significa o amor fraternal que a gente tem com o conhecimento. Só que na aula de hoje a gente tem que ir um pouco além dessa definição, né? Eu sempre gosto de falar para meus alunos que essa definição ela é boa, mas ela não é suficiente para a gente, senão a gente não tem noção do que a filosofia propõe, do que de fato ela é. Né? Então eu gosto sempre de começar a minha aula citando Platão. Platão dizia que a filosofia, né, ela vem de uma sensação de espanto e admiração, né? Ou seja, aquele momento que a gente está olhando um assunto, desenvolvendo aquele assunto, né, a gente começa a fazer questionamentos. E questionamentos tão importantes e tão profundos que a gente não busca uma resposta imediata. A resposta geralmente ela é mais difícil, porque ela requer muita lógica, requer um raciocínio, né, mais equilibrado e mais afiado nesse sentido. Por isso, eu gosto sempre de falar para vocês que a filosofia também pode ser vista, né, como algo que critica o senso comum, né, algo que desenvolve o nosso senso crítico. Mas a gente chega lá, né, eu gosto sempre de falar isso nessa primeira aula para a gente poder entender o que é filosofia. Então, não existem dúvidas que a filosofia no Ocidente, tá, gente? Está trabalhando aqui filosofia ocidental, não a oriental. A oriental tem outros parâmetros, a oriental tem uma outra visão que a gente não trabalha aqui no Ocidente. No Ocidente, né, a filosofia surgiu por volta do século VI a.C., né? A gente tem um filósofo muito importante que a gente vai ver em algumas outras aulas, chamado Tales de Mileto. E o Tales de Mileto foi o primeiro filósofo que tentou organizar um pensamento racional. Ô Gui, mas por que estudar filosofia? Né? Gente, quando eu ensino filosofia, tem muito aluno que chega nas minhas aulas e diz assim: nossa, Gui, mas a filosofia ela é tão chata, a filosofia é tão pesada, a filosofia, né, não serve para nada. E eu tento mostrar para vocês que, na verdade, a filosofia ela estuda, né, a forma do nosso pensamento racional, ela tenta fazer a gente entender que as coisas geralmente não são como a gente vê ou como a gente entende previamente. Né? A gente julga muito, a gente pré-julga muito, a gente faz muitos pré-conceitos que a filosofia ela tenta questionar para ver que embasamento racional e lógico teria justamente isso. Por isso eu coloquei aqui para vocês, né, eu gosto muito de colocar para vocês que a filosofia ela busca respostas racionais, né? Ou seja, lógicas, tem que ser baseada na lógica. E esses questionamentos, né, antes eram respondidos pela mitologia, pela fé, pela religião. Né? Então, a gente vai falar também sobre mitologia, né? Daqui a pouco. Eu gosto muito de conectar os elementos com vocês, porque na visão, às vezes, de uma pessoa, a filosofia traz conhecimento, a mitologia traz ilusão, e não é bem isso. Né? A gente vai ver que são duas formas de saber extremamente diferentes. A filosofia traz para a gente uma visão, né, extremamente racional, lógica, pautada aí não apenas em ensinamentos, mas ensinar a questionar. E ensinar esses questionamentos, eu acho que é fundamental para a gente começar aqui a nossa discussãozinha, tá? Por isso eu gosto sempre, né, de introduzir com vocês um texto que eu adoro de um cara chamado Deleuze. O Deleuze é um filósofo que geralmente a gente vê mais no fim dos cursos de filosofia, é mais contemporâneo nosso. O Deleuze trabalha muito a questão da filosofia como uma revolta. Revolta contra o quê? Ele diz, revolta contra a baixeza de pensamento. O Deleuze ele diz que a filosofia não serve nem ao Estado, nem à igreja, que tem outras tantas preocupações. A filosofia ela serve para entristecer. Uma filosofia que não entristece não é uma filosofia. Então a filosofia precisa questionar o que ele chama, né, de baixeza de pensamento, o senso comum. Sabe aquela coisa que as pessoas geralmente repetem sem pensar? Sabe a força do hábito? É isso que a filosofia vem trazer uma luz. E essa luz, muitas vezes, nos entristece, porque às vezes a gente percebe que o nosso mundo foi construído em cima de uma série de percepções, né, uma série de elementos que foram inventados ou que foram manipulados.
Então a filosofia, ela luta contra as ideologias. A filosofia, né, ela questiona as pseudo-verdades. A filosofia é aquela ciência, né, que esfrega na nossa cara a realidade, que por vezes pode ser uma realidade mais dura e mais difícil do que a gente compreende. E aí voltando para Platão, que eu acabei de citar para vocês, né, a filosofia gera na gente talma, né, que ele chama de espanto, né, e o pathos, que é a admiração. Então o pathos e o espanto, né, a admiração e essa ideia da gente ter uma vertigem do conhecimento é fundamental na ideia da filosofia. Vocês já devem ter parado na vida de vocês e pensado em algum momento, né? Nossa, isso é tão interessante, eu queria saber mais, mas parece que eu cheguei no limite. Como é que eu vou além desse limite? E aí você entra no campo filosófico, né? Para quem acha que a filosofia não serve para nada, a filosofia é o campo onde a gente vai estudar a questão ética, que é tão importante hoje, gente, para os indivíduos em relação à sociedade, né? Se a gente for ver, a FUVEST cobrou e cobra temas filosóficos todos os anos na redação, né? Portanto, um desses temas que caiu esse ano, né? No começo aí da FUVEST de redação é justamente Kant, né? A gente pega a filosofia kantiana, a ideia do esclarecimento kantiano, essa ideia, né, muito interessante da reflexão lógica, ajudando a gente a separar das nossas amarras, né, da nossa caverna, da ideia daquela escuridão de pensamento que parece que a gente não encontra uma saída. A saída muitas vezes está na reflexão filosófica, né? Então a filosofia tem um método, a filosofia tem um sentido, a filosofia tem um objetivo, só que a gente precisa, obviamente, explicar, né, como a filosofia surgiu. E se a filosofia surgiu em algum lugar, foi na Grécia. Eu queria mostrar para vocês algumas condições materiais do surgimento da filosofia na Grécia Antiga, porque elas são fundamentais para a gente compreender esse tema na sua totalidade. Então, os fatores, né, que levaram ao desenvolvimento da filosofia, que são os fatores materiais, eles foram descritos por um autor muito importante chamado Jean-Pierre Vernant. E o Vernant ele coloca, né, essa importância dos fatores materiais históricos no desenvolvimento da filosofia para a gente entender por que foi na Grécia, né, qual o sentido dos gregos quando eles avaliavam as questões do dia a dia deles mais simples, gente, o comércio, né, a relação entre eles mesmos, a relação entre outros povos. Isso tudo deve ter trazido para eles um poder maior de abstração do que de outros povos que a gente estuda na filosofia, né? Não que os egípcios, os chineses, os mesopotâmicos, né, até mesmo os persas, não que eles não tenham tido filosofia, é que a filosofia grega ela foi mais lógica, ela foi mais racional, ela foi uma filosofia mais centrada, né, justamente nos questionamentos de mundo que acabaram afetando aí um pouco a relação com a mitologia, a relação com a religião, a relação com a fé. Embora seja difícil, né, no primeiro momento, quando a gente pega as ideias do Tales de Mileto, separar, né, o que tem de mitológico, de filosófico, na influência sobre ele. Mas na ideia dele a gente vê uma separação muito clara, né? Até aqui é mitologia. Depois ele não começa mais a usar nenhuma forma de fé, nenhuma forma de Deus, nenhuma forma de história fantástica para poder questionar o seu dia a dia. E por que os gregos foram tão especiais nesse sentido, né? Por conta dos fatores que se desenvolveram na Grécia. Por exemplo, o primeiro fator que eu tenho que trabalhar com vocês aqui é justamente o surgimento da polis, né? Então a polis grega, que é o modelo de cidade-estado deles, né? Uma cidade que se governa sozinha, ela se autogoverna. Nessas polis, gente, que foram mais de 1.300 pelo mundo grego todo, né? Existia uma forma de política muito especial. Por isso, polis, né? Política tem o mesmo radical, né? Então, se a gente for parar para pensar, polis e política significam, na base, o bem comum. Então, os gregos começaram a tomar uma série de decisões, né, que levaram à construção desses modelos de cidade, estado, onde cada uma se governa, para poder beneficiar as pessoas no dia a dia. E é interessante, né, que é muito abstrato você pensar num plano de uma cidade que ainda não existe, né? E esse plano da cidade que seja o mais funcional possível e que garanta o bem dos seus cidadãos, né? Então, um dos exemplos que a gente tem das cidades-estado, a cidade de Corinto. Quando você pega as plantas da cidade de Corinto, o que você vê nelas? Você vê a disposição das casas, dos quarteirões, todos organizados, bem divididinhos, sempre em relação às casas, em relação ao sol,
porque quando o sol se tornar mais forte, né, geralmente ali começo da tarde, não pegar os cômodos principais para as pessoas terem aí uma casa mais equilibrada, né? E aí você pega os outros cômodos que à noite ficariam mais frios, como eles forem esquentados pelo sol, eles vão ficando mais quentinhos e aos poucos vão esfriando ao longo da noite. Legal, né? Quer dizer, a gente para e pensa que os caras esquematizaram tudo, pensaram em tudo neste processo de construção das cidades. E outra, as cidades dos gregos, gente, todas elas, as 1.300 que a gente vê, o mais assustador é que todas elas têm uma divisão racional de espaços. Geralmente você tem 3 espaços básicos. O primeiro espaço básico é justamente o que a gente chama de ágora, onde é discutida a política, onde tem o mercado principal, onde são feitas as trocas comerciais com os outros povos que chegam nessa cidade, né? Os assuntos mais humanos. Tem a segunda parte, que é a cidade alta, que a gente chama de acrópole, né? Literalmente isso, a cidade nas alturas, que geralmente é onde ficam os santuários, onde os deuses são cultuados, e é a visão lógica, né? Embora religiosa, mas lógica mesmo assim, de quanto mais alto, mais perto do Monte Olimpo, onde viviam os deuses, portanto as nossas preces mais fáceis de ser atendidas, né? E por último, a gente tem, obviamente, o espaço dos mortos, que seriam as necrópolis, né? Também literalmente a mesma coisa, necro, morte, polis, cidade, necrópolis, a cidade dos mortos, né? Que geralmente ficavam fora dos muros da cidade. E os gregos, gente, eu acho muito interessante isso, né? Eles tinham uma relação com a morte, ao mesmo tempo de afastamento, mas de proximidade, porque eles iam visitar os seus mortos nos túmulos, como eu vou comentar com vocês quando eu der os exemplos, né, de como a mitologia grega ela tem uma certa racionalidade, né, um ritual aí que eles faziam todos os anos de visita aos seus mortos. E óbvio, né? Não só a cidade, mas o que recheava essa cidade também precisa, obviamente, ser destacado aqui. Por exemplo, a criação da moeda, né? A moeda foi criada na Pérsia, vocês já devem ter visto a respeito disso, mas na Pérsia ela tinha o valor do metal em si. Né? E, na verdade, na Grécia ela começou a ganhar um valor abstrato. Você pega, por exemplo, uma moeda de ouro, de 25 gramas de ouro em Atenas, né? Ela é muito valiosa. Você pega a mesma moeda de 25 gramas de Corinto, a cidade que eu estou citando para vocês, ela não é tão valiosa quanto, porque não tem nela o valor só do metal. É a mesma coisa hoje a gente vai comprar uma roupa, né? Você vai comprar uma roupa de marca, por exemplo, você está pagando muitas vezes não só o valor do material, que pode ser um material de boa qualidade, só que você não acha que a pessoa gastou para fazer ali, sei lá, R$ 500, né, de material, de tecido. Ela pode ter gasto, sei lá, uns 200. Os outros 300 vêm pelo trabalho dela e muito vem também pelo valor da marca em si, que muita gente vê como símbolo de status. Né? Então os gregos eles abstraíam também os valores nesse sentido. E as relações comerciais. Como que as relações comerciais podem ter ajudado, né, na filosofia? Se relacionando com outros povos, a gente percebe que nessa relação a gente troca informações do nosso dia a dia, da nossa visão de mundo e das nossas crenças. É aqui que eu quero chegar. Já imaginaram um grego, né, trocando, por exemplo, um produto com um egípcio? Porque na bacia do Mediterrâneo você tem vários povos. Né? Você tem a Grécia, tem o Egito, tem Roma, você tem ali outros povos, tantos os fenícios, que faziam trocas com os gregos, que visitavam os portos gregos e vice-versa. E quando eles sentavam para conversar, faziam uma negociação, tinham que falar de valores, o valor de uma sociedade diferente da outra, a gente sabe muito bem disso. E aí é preciso, minha gente, fazer um exercício chamado exercício da alteridade. Se reconhecer no outro e tentar entender que o outro é diferente de mim. Né? E aí, por exemplo, quando alguém diz tchau, fique com Zeus, e eu falo, mas Zeus, eu sou egípcio, eu acredito em Osíris, quem é esse tal de Zeus? Né? E aí eu começo a questionar isso, meu Deus, será que o meu Deus ele se vê de outra forma, ele é visto de outra forma, tem outro nome? Será que os deuses existem? Será que de fato, né, a crença é algo que deve ser completamente respeitada? E aí eu começo a fazer os questionamentos mais racionais e mais filosóficos, tá bom? Outro fator importante aqui também é a democracia grega. A democracia grega também trouxe pra gente uma série de influências, né? A partir do momento que eu tenho o conceito de cidadão, conceito de cidadania na Grécia Antiga, né, como uma abstração da própria humanidade. Então o poder de abstrair, o poder de racionalizar tudo, trouxe pra gente a filosofia na Grécia Antiga. Só que isso não explica como essa passagem foi feita. E é importante também que a gente entenda como essa passagem, né, da mitologia para a filosofia foi concluída. E para a gente compreender, né, como a filosofia ela surgiu no nosso mundo ocidental a partir da própria mitologia, é muito importante que a gente tenha em mente outras teorias além da teoria do Jean-Pierre Vernant.
E essas duas teorias principais que falam dessa passagem, dessa mudança, né, no pensamento dos gregos, da mitologia para a filosofia, são teorias, algumas mais antigas, como por exemplo a teoria da ruptura, né? A teoria da ruptura, Hegel e Burnet são os dois filósofos mais importantes. Ela afirma que a filosofia rompe com a mitologia, tá? Então os gregos estariam, segundo eles, num sono mitológico. Olha que interessante essa ideia, né? Então a filosofia, na verdade, surgiu como negação completa e restrita em relação à própria mitologia. E essa ideia, né, do Hegel e do Burnet, hoje em dia, gente, ela é muito pouco considerada, né, porque ela é uma ideia um pouco preconceituosa, aquela pessoa que pensa assim, mitologia é besteira, né, eles eram crianças e de repente eles despertaram para o conhecimento verdadeiro que é a filosofia. Né? E é muito complicado a gente ter essa visão hoje em dia, uma visão tipicamente do século XIX, né, onde Hegel, o momento que Hegel viveu, é justamente uma visão, né, que não traz para a gente grandes explicações. Se os gregos despertaram desse sono mitológico, por que eles despertaram desse sono mitológico? Né? E aí o Burnet traz uma palavra que incomoda muito a gente na filosofia, ele diz que foi um milagre grego, né, esse despertar. Então os gregos do nada começaram a perceber que o raio não cai porque Zeus manda lá do Monte Olimpo, que o raio cai, né, porque na verdade é algum fenômeno físico que está por trás da queda do raio, né? E eles desconsideram toda a mitologia. Para eles a mitologia, né, ela só gerou atraso na mente humana. É claro, né, a gente vai ver Hegel, né, nas próximas aulas como um cara extremamente racional, um cara extremamente, né, voltado aí para o espírito da racionalidade. Qualquer coisa que escape da racionalidade, qualquer coisa que seja fantasiosa para o Hegel, ela é problemática, né? Por isso o Hegel e o Burnet fizeram essa primeira teoria, que é a tal da teoria da ruptura. E a segunda teoria nossa de hoje, essa já mais aceita hoje em dia, é uma teoria chamada teoria da continuidade, né? E dois autores importantes para vocês também, Cornford e o Jagger, né? Que são dois caras que começaram a pensar, será que a filosofia não surgiu, na verdade, da própria mitologia? Não como negação, mas como continuidade. Será que os mitos, eles não têm alguma lógica por trás deles? Eles começaram, obviamente, né, a buscar essas explicações sobre os mitos, né? Que os mitos podem ter carregado alguma lógica religiosa e muito mágica, que os primeiros filósofos identificaram, tiraram as partes mágicas, limparam, né, aquele conhecimento e sobrou a lógica da mitologia que virou a filosofia. Legal, né? Quer dizer, se a gente parar para pensar bem nisso que eles estão dizendo e pegar alguns mitos para a gente poder analisar, a gente vê isso claramente, né? Então, daqui a pouco eu analiso os mitos com vocês, porque é importante eu ter um tempinho para a gente poder, né, olhar os mitos de perto. Porque, de fato, se não tivesse lógica a mitologia, né, o que ela seria? Ela não seria uma base de uma religião, gente. Ela seria, na verdade, algo que a gente nem compreenderia. E a gente compreende os mitos religiosos, né? Quando eu falo em mitologia, tem que lembrar sempre. Se eu estou falando de mito, eu estou falando das histórias que embasam as crenças e as religiões. Né? Então, por exemplo, existe uma mitologia grega, existe uma mitologia nórdica, existe uma mitologia egípcia, existe uma mitologia judaica, existe sim uma mitologia cristã que está na Bíblia, né? Existem mitologias por onde a gente vê religiões ou pensamentos religiosos, né? E é muito legal a gente ver que para as pessoas acreditarem tem que ter o mínimo possível aí de lógica. Se não tiver lógica, né, a gente não consegue compreender essa forma de conhecimento, né? Portanto, essas duas teorias elas são fundamentais para vocês. E falando sobre a lógica dos mitos, né? Já aproveitando esse momento para falar sobre isso. Se a gente for pensar bem, minha gente, os mitos, eles trazem para a gente uma narrativa, né, que é muito interessante porque tem um pouquinho de lógica. Vamos pegar, por exemplo, o Cupido. Né? Como é que os gregos explicavam o ato da gente se apaixonar por alguém? Já se apaixonou por alguém? Né? Já teve aquele crush violento de você olhar e se apaixonar? Como é que a gente explica isso hoje em dia? Se a gente for pegar teorias científicas, né, inclusive algumas biológicas e deterministas, muitas falam da questão dos feromônios, do cheiro da pessoa, que isso causa reações químicas no outro, uma espécie de associação. Eles até explicam quando você leva um pé na bunda, por exemplo, de alguém, né? Você, inclusive, termina um namoro triste, não quer terminar, mas a pessoa termina com você.
você geralmente sente uma crise, como se fosse uma crise de abstinência daquela relação durante uma semana, 2 semanas aí, né? Essas teorias que existem, elas são muito interessantes porque elas buscam explicar, né, esse fenômeno do ponto de vista da medicina, do ponto de vista da biologia. A psicanálise fala, né, quem sempre reconhece a nossa paixão, né, sempre no estereótipo do pai e da mãe, no arquétipo, né, que a gente cria na nossa cabeça desde a infância. É uma coisa assim, tem muitas explicações. Como que a mitologia explicaria isso, minha gente? A mitologia grega, né, no caso nosso aqui, explicaria pela seguinte lógica. Cupido, né, ou Eros, como ele era chamado, essa pequena criança, essa divindade infantil, carregava 2 aljavas de flecha, a flecha do amor e a flecha do desamor. E quando ele via alguém, né, olhando para outra pessoa com uma certa intenção, ele podia jogar a flecha do amor e os dois se apaixonavam, ou a flecha do desamor e os dois se odiavam e não se encontravam. Em ambos os casos, ele se divertia eternamente, rindo justamente da ação das pessoas que perdiam suas vidas na sua contemplação dessa paixão, muitas vezes impossível, né? Muitas vezes platônica. Eles falam assim para mim, nossa Gui, mas tá, uma explicação mágica e bonitinha. Qual que é a lógica que você disse que você traria por trás dessa explicação, né? Existe lógica nisso? Existe, gente. Cupido, ou Eros, ele é filho de quem? Ele é filho de Ares, o deus da guerra, e Afrodite, a deusa do amor sexual. E você vê alguém apaixonado, é uma pessoa que oscila entre essas 2 instâncias. Pode ver, né? A pessoa uma hora está nas nuvens, está totalmente apaixonada, totalmente, né, pensando como ela vai casar, quantos filhos eles vão ter e tudo mais. De repente ela vê alguém se aproximando do objeto de paixão e vem o sentimento de posse, de perda, o sentimento de ataque, né? E a pessoa pode, inclusive, se tornar violenta, né, em relação a essa situação toda, né? Então existe lógica. Se a gente for pegar, por exemplo, né, outro mito que eu gosto bastante, o rapto de Perséfone, né? Não sei se vocês lembram desse mito. Hades raptou Perséfone, né, filha da deusa da fertilidade, a deusa Ceres, e quando a mãe foi procurar a filha, não encontrou. Né, e chamou todos os deuses, e os deuses encontraram a menina no mundo inferior. Quando a mãe foi tirá-la de lá, ela não podia sair, porque ela virou prisioneira do mundo inferior por ter comido a semente de uma romã. E a regra é muito clara, no mundo inferior ninguém sai, né, obviamente, se comer alguma coisa lá. Ela comeu uma coisinha e a mãe não conseguiu tirá-la. E aí, quando a mãe trouxe ela, né, queria trazer ela de volta, ela estava impedida. Então eles fizeram um acordo. Durante 6 meses, a mãe, né, visitaria a filha, e nesse momento a deusa da fertilidade se ausenta da terra, e a terra morre. E depois de 6 meses ela volta feliz, porque viu a filha, e a terra floresce. Ou seja, a lógica dos gregos mitológica para explicar a relação entre os fenômenos da natureza ligando aos deuses. Uma hora, talvez, gente, eles não precisaram mais disso. Eles buscaram um pensamento lógico. E essa lógica dos gregos, que é tão importante, né, ela vem junto com uma série de conceitos básicos para a gente entender a filosofia, como a filosofia ela é fundamental na formação do pensamento ocidental. Né? Então eu separei para vocês aqui 4 conceitos básicos que estão muito relacionados. Né? Os vestibulares cobram muito esses conceitos, por isso é importante a gente entender, para a gente poder buscar nas tardes, nas nossas aulas, cada filósofo e como eles trabalharam. Né? Então, por exemplo, primeira coisa importante aqui pra gente, o logos. Né? O que significa logos em grego, minha gente? Literalmente significa lógica, ou seja, o encadeamento racional de ideias. Né? Então é preciso estabelecer um princípio lógico, né, dentro aí do nosso planejamento filosófico. É preciso ter lógica. Se até a religião tem um pouco de lógica, por que a filosofia não teria lógica? A filosofia tem que ter mais do que tudo, um embasamento lógico e racional. O que eu quero dizer com encadeamento racional? Imagina um nozinho, né, uma corrente. A corrente ela vai se acorrentando, um gominho no outro, no outro, no outro, no outro. Assim deve ser o pensamento filosófico. Senão, minha gente, não acontece nada. Senão eu paro no momento ali que eu não sei mais explicar e por não conseguir questionar mais, ela se desfaz. Porque eu falo, quer saber? Não quero mais saber disso, é a minha opinião e acabou. Não, a lógica, ela requer trabalho, ela é dificultosa, a lógica não admite pulos, né? Não dá para eu chegar e pular e falar assim, por quê? Porque sim, ou porque Deus quis, porque as coisas são assim. Não, geralmente isso não tem lógica. É preciso trabalhar a lógica com cuidado, né? Com carinho, olhar para a lógica, né, como um instrumento importante de trabalho e respeitar esse sentido lógico da filosofia, porque senão a gente cai na mitologia, senão a gente cai, né, em coisas que não usam apenas a lógica, mas usam outros elementos para explicar o mundo.
Então a nossa ciência hoje ela é pautada na lógica. Tem que ter lógica. Já ouviram as pessoas falando qual é a lógica disso? Porque se não tem lógica, eu não entendo. Se eu não entendo, eu não vou conseguir trabalhar em cima daquilo. Né? Lembrem, gente, que a gente falou, né? Até os mitos, eles têm um pouco de lógica. A filosofia, ela não tem um pouco de lógica, ela é a lógica, né? Ela tem um encadeamento racional em todos os sentidos. A lógica é a ferramenta principal da filosofia. Vocês já viram, por exemplo, coisas sem lógica, né? A gente acha até engraçado, né? Tinha uma piadinha quando eu era pequeno, o pessoal contava e falava assim, tinha um navio voando, e aí o piloto puxou o freio de mão. Quantas maçãs sobraram? Nenhuma, porque formiga não come hambúrguer. Você fala, Gui, mas qual que é a lógica? Por isso que eu tô falando, a ciência não pode ser assim. Numa brincadeira a gente pode brincar, né, tirando a lógica o máximo que a gente puder. Mas a nossa mente, ela é lógica. Por isso, né, os primeiros autores pré-socráticos que a gente vai trabalhar, eles tinham a lógica como instrumento. Para quê? Para observar a natureza dos seres. Physis dá origem mais tarde à palavra física, que é uma ciência da natureza. Olhar a natureza, olhar seus movimentos e suas transformações, tentar entender como que os seres, né, estão nesse mundo, é importante para a gente poder colher informações para trabalhar essa lógica dentro deste processo. Né? Então, isso é fundamental para vocês. Entender que esses caras usavam a lógica para observar a natureza. Para quê, Gui? Porque eles gostavam só disso? Não. Porque, além disso, eles buscavam respostas. Que respostas eu posso obter trazendo a observação da natureza de forma lógica para mim? Eu posso tentar entender como que o meu cosmo, como que o meu universo ordenado e harmônico funciona. E aí eu tenho acesso às famosas leis universais, né? Ou leis naturais. Legal, né? Se a gente for pensar que a física, ela faz isso. Né? A física vem até aqui, ó. Ela usa lógica para observar a natureza, para poder entender as leis universais que regem a gente, que regem o nosso universo, né? O nosso dia a dia. Mas os filósofos primeiros que a gente vai ver, eles tinham um sentido maior nisso. Para esses filósofos que a gente chama de pré-socráticos, eles além de usar a lógica para observar a natureza, para entender o cosmos, eles queriam entender a pergunta mais difícil que existe até hoje na filosofia. Qual é o princípio universal? Qual é, minha gente, a causa primária, ou causa primeira, a origem do nosso universo, né, para a gente poder dar conta disso? E é uma pergunta tão difícil que a gente vê a astronomia, a física, tentando responder até hoje essa pergunta que ninguém consegue responder de fato, de onde nós viemos? Qual é o elemento principal que rege o nosso universo? Né? Então vocês já devem ter parado para pensar nisso em algum momento da vida de vocês. Né? Quer dizer, de onde a gente veio? E aí vem as teorias, né? A primeira teoria do Big Bang, a ideia que foi de uma grande explosão de matéria, só que de onde vem essa matéria condensada? Ela sempre esteve ali ou ela veio de algum lugar? Fica a dúvida, né? Tem gente que fala assim, tem uma explicação que diz que essa matéria condensada do Big Bang, ela foi condensada por um outro movimento chamado Big Crunch. E quando chegou no limite, explodiu e virou o Big Bang. E que isso acontece de tempos em tempos de forma cíclica. Tá, mais uma vez, a dúvida, quando foi que isso começou? Né? A teoria dos multiversos. O universo se consumiu para cuspir a matéria de um outro universo. Muito legal, mas qual foi o começo disso? Ainda temos dúvidas. Por isso, minha gente, os filósofos pré-socráticos são os primeiros filósofos nossos aqui, do qual se inclui Tales de Mileto, que eu conversei com vocês. O Tales de Mileto, ele é um cara que ele pensa nisso tudo. Ele usa, obviamente, a lógica dele para tentar olhar a natureza, o cosmos, né, as leis naturais que regem o universo, para tentar buscar uma resposta. Né? A gente tem vários autores que fazem isso de uma forma racional, de uma forma crítica, de uma forma importantíssima. E mais tarde, apenas, quando a democracia grega, né, estiver já se desenvolvendo, a gente vai ter o desenvolvimento de uma filosofia mais humana, uma filosofia que reflete sobre mais as nossas questões do dia a dia, que tenta buscar a verdade, não só a verdade universal, mas as verdades, o bem e a justiça, que é justamente a filosofia de Sócrates. Por isso é importante a gente já falar aqui que existe uma separação na filosofia pré-socrática, né, que trabalha muito dessa forma aqui, tentando chegar nessa resposta, e a filosofia pós-socrática, que também possui lógica, também se baseia na observação, mas aí entram também alguns assuntos humanos importantes, né, que a gente tem que trabalhar. Por exemplo, a questão da verdade. O que é a verdade? Será que a verdade é relativa ou existe uma verdade universal? E hoje a gente bebe muito dessa filosofia para a gente tentar entender a diferença entre o senso crítico e o senso comum.
E trabalhando aqui a questão também da importância da filosofia no nosso dia a dia, a gente tem que trabalhar, né, a questão como a filosofia combate o senso comum e ajuda a desenvolver o famoso senso crítico, né? Então, se a gente for ver, né, as tabelinhas que eu fiz aí para vocês, é importante a gente entender que o senso comum, geralmente, né, ele é muito polêmico porque ele é baseado na opinião. Opinião os gregos chamavam de doxa. E a função da filosofia é questionar a opinião. Porque a opinião, geralmente, se a gente for pensar bem, ela é baseada apenas numa observação pessoal, né? Geralmente pessoal, uma incerteza, então você nunca consegue, né, ter certeza da sua opinião, porque ela pode estar errada, né? E geralmente ela está errada. E por último, você generaliza uma percepção sua, jogando todo mundo dentro desse pacote. Ok, mas como é que surge o senso comum? Gente, é muito simples. Quando você nasce, a sociedade te entrega um conjunto de valores, né? Eu sempre falo para os alunos como se fosse uma caixinha que a gente recebe em mãos, né? E nessa caixinha a gente tem todas as ferramentas que os nossos pais e os nossos avós usaram e que para eles deram certo, né? Algumas nem deram tão certo, mas estão na caixinha também, porque eles acham, né, que foi importante eles entenderem que em algum momento eles poderiam usar, mas não usaram. E você recebe essa caixinha da tradição. E a tradição, né, ela está cheia de ferramentas que quando você tenta usar hoje em dia, elas já não cabem mais no seu dia a dia. Algumas são muito úteis, né? A gente agradece imensamente por tê-las. Outras já são fora de tempo, já são, né, já não estão mais adaptadas ao seu contexto. E o que você faz com elas, né? Você fica usando mesmo assim, quebrando a cabeça e não se encaixando, né, justamente por um respeito à tradição, ou você começa um questionamento? Né? Você começa a trazer novos valores, a trazer novas ferramentas de compreensão, né? Que é justamente a função da filosofia. Então eu gosto muito disso, né? Os nossos pais, nossos avós, eles não fazem isso, gente, de maldade, jogando na gente os valores deles. Eles fazem isso porque no tempo deles, muito do que eles jogam pra gente deu certo, foi uma forma de aprendizado. Mas o mundo muda, os valores mudam, as questões mudam o tempo todo. Por isso é importante a gente parar e pensar que essa opinião, muitas vezes, ela é limitada. E é uma generalização sem provas, né? Emite opinião sobre alguém, julga ela artificialmente, né? Superficialmente, se você vai ver que não desenvolve, gente, um pensamento crítico. Geralmente você olha a pessoa, você conta com a sorte se você acerta ou não. Então olha para a cara de uma pessoa e fala, nossa, ela parece falsa. Né? Conforme eu vou conhecendo, e vou provando, e vou investigando, eu vou perceber se ela é mesmo falsa ou não. Um dos grandes problemas que a gente tem, né, nas pessoas que não filosofam, não questionam, as pessoas que não entram nesse sistema de questionamento da própria filosofia, é justamente isso. E a ciência, por exemplo, ela não pode estar baseada em certeza. Você imagina uma ciência baseada em certeza? Você imagina, por exemplo, né, algo só baseado na observação, sem apuração dos fatos? Você imagina, gente, se a gente abrisse mão da lógica, né, a ciência não se desenvolveria. Por isso é importante a gente parar e ver que o senso comum, né, as opiniões que as pessoas dão, e pode ver, né, tem várias coisas senso comum que atrasam o nosso pensamento. Né? Por exemplo, política, religião e futebol não se discute. Ô, gente, quer dizer, o dia que política for questão de opinião, a gente saiu do plano da política. Se eu falei para vocês que política, polis, tem a mesma raiz, que é o bem comum não é uma questão de opinião. É uma questão de fatos, uma questão de você pesquisar, de você ir atrás. Como assim eu não vou discutir política? Então daqui a pouco estão reeditando nazismo e tá tudo bem, porque eu não discuto, é a sua opinião, faça o que você quiser. Esse pensamento individualista, né, que acaba virando uma generalização meio burra e sem provas, é típico do senso comum. Né? Então essa frase é a frase mais senso comum que vocês podem ouvir, que política, religião e futebol não se discutem. Religião, gente, tudo bem, você tem sua crença, tem sua fé, a fé é uma questão indiscutível, mas a religião, que é como essa fé se expressa, as atitudes dos homens, muitas vezes a covardia que a gente vê, né, de várias religiões sobre os indivíduos, isso precisa ser discutido, isso precisa ser limitado de alguma forma. Né? A ideia, por exemplo, da Idade Média, pega, por exemplo, o Tribunal da Inquisição. Já pensou se todo mundo achasse que fosse só questão de opinião, matar os homossexuais, matar os judeus, matar uma série de elementos aí, né, que foram perseguidos, os não cristãos, né, nessa perseguição todos, as adúlteras, chamar de bruxa, sem um julgamento prévio, sem provas, só pela opinião de alguém, né, colocando essa pessoa em torturas terríveis? Então não.
né? A religião precisa ser discutida sim, né? Porque ela precisa ter limites também, senão a gente tem uma reedição aí de movimentos fanáticos, né? Por último, futebol. Ok, mas futebol é questão de time, eu gosto de um time. Tá, mas por que você gosta desse time? Me explica, né? Existe entrosamento entre eles? Como que é a técnica? Eu não estou discutindo, né, apenas o seu gosto, eu estou discutindo a questão da sua técnica. Será que você tem mais técnica, é um bom técnico? Como que está o time? Como é que está o treinamento deles? Tem coisas que podem ser discutidas, que não necessariamente vão levar ao conflito. As pessoas têm medo de conflito, né? Só que a filosofia ela traz o conflito. A filosofia ela traz a espada, a filosofia ela traz o questionamento. Quando você questiona alguém que confunde opinião com verdade, e ela construiu sua vida em cima disso, a filosofia faz o papel, gente, de um martelo que derruba, muitas vezes, uma parede que já está cheia de brechas, entende? Por isso dói, filosofar dói. Por isso Deleuze diz que filosofia ela entristece o homem, né? Porque ela causa aí pra gente a demolição de falsos valores, de valores que não têm lógica nenhuma e não têm provas nenhuma. Daí entra a importância da filosofia, né? A filosofia, os gregos chamam de epistêmio, que ela desenvolve a ciência, né? A verdade para eles é muito importante, a tal da aletheia, né? A busca de um conhecimento mais verdadeiro, menos opinativo. É embasada na lógica, como a gente viu, o conceito de logos é o conceito mais importante da base filosófica aqui pra gente, e, portanto, né, essa lógica vai embasar as pesquisas científicas que surgem da própria filosofia. Então a filosofia generaliza? Sim, só que ela generaliza com provas, assim como a ciência generaliza com provas, né? Senso crítico, gente, é algo fundamental para a gente poder ver, por exemplo, como a mídia ela quer evitar esse senso crítico muitas vezes, né? Traz uma notícia, a notícia é dada para a gente de bandeja e você não questiona. Quais são as intenções por trás daquela notícia, daquele telejornal? Quais são, na verdade, né, os grupos que fizeram isso? Existe uma manipulação por trás. E muita gente fala assim, nossa, você é revolucionário, né? Você não gosta da sociedade, você se destaca dela, às vezes você é o chato da família. Só que, na verdade, você está desenvolvendo aqui o senso crítico, né? A ideia não é concordar com as pessoas, a ideia é mostrar para as pessoas que tem que ter lógica no pensamento delas, né? Mas é interessante como as pessoas se doem, como as pessoas fogem, porque isso daqui para elas tem um valor muito grande. Só que para a gente na ciência, isso aqui não pode ter valor, minha gente, que não seja apenas o da refutação, né? O valor do senso comum é a base para a gente refutar os argumentos das pessoas, porque senão a gente não está, obviamente, no plano da ciência, a gente está no plano da opinião. Então lembrar, né? A opinião ela é generalizada sem provas. Aí você pega uma exceção, generaliza e todo mundo sai acreditando e muitas vezes manipulado daquela conversa. Agora, a filosofia não. Ela generaliza com provas muito evidentes, com pesquisa, para a gente poder, né, nesse momento, criar uma ciência sólida, que é chamada de mãe de todas as ciências.